meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui juntos para dar continuidade ao nosso curso Aprendendo a Falar de Jesus, do Ministério de Evangelização da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Hoje vamos dar continuidade e falar da parte final do nosso tema tratado na última aula, métodos e estratégias para a evangelização. Baseados ainda em 1 Coríntios 9, 22 e 23, onde o apóstolo Paulo diz: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Depois de termos falado na última aula dos 3 primeiros princípios chaves de estratégias e métodos, que são a oração, a intencionalidade e o testemunho, vamos, enfim, conversar sobre algumas estratégias evangelísticas. Trata-se de estratégias de aproximação para a possibilidade de uma conversa sobre o Evangelho. Em muitos sentidos, uma estratégia muitas vezes sobrepõe a outra, mas vamos olhá-las de forma separada com a finalidade de estudar. Falaremos aqui das grandes estratégias como evangelismo a partir dos relacionamentos, evangelismo a partir da igreja local, evangelismo a partir da profissão, evangelismo de impacto e evangelismo nas redes sociais. Vamos também mencionar algumas pequenas ideias que abrem portas para a evangelização. Vamos começar então falando de evangelismo a partir dos relacionamentos. Podemos e devemos falar de Cristo para todas as pessoas, ou para as pessoas que mal conhecemos e que, por vezes, nunca mais veremos em nossas vidas. Podemos nos aproximar de alguém e sermos diretos na pregação. Talvez seja essa a oportunidade que irá se abrir para nós. E, sendo assim, a forma como Deus nos conduzirá na evangelização em certos momentos. Porém, esse tipo de abordagem, que podemos chamar de evangelismo de impacto, quando possível, deve dar lugar à evangelização a partir de um relacionamento. O princípio é criar vínculo, é criar vínculos com a pessoa, para então falar de Cristo ou falar da mensagem salvadora, dentro dos vínculos que criamos, que teremos. Uma das melhores estratégias evangelísticas é se relacionar com pessoas que não são crentes e, dentro desses relacionamentos, apresentarmos o Evangelho de Jesus. Pesquisas têm mostrado que a maioria dos cristãos ouviram ou conheceram e aprenderam sobre a fé em Jesus Cristo através da vida de alguém que fazia parte do seu círculo de relacionamentos. Pessoas conhecem o Evangelho e vêm a Cristo por meio de amigos, parentes, vizinhos, colegas próximos. Lembre-se disso. Os relacionamentos são poderosos para a comunicação do Evangelho por meio, pelo menos, de 2 motivos que eu vou apresentar aqui agora. Primeiro, nos relacionamentos, a maior abertura e liberdade para conversarmos sobre a fé em Cristo Jesus. Segundo, nos relacionamentos, a pregação do Evangelho vem acompanhada de um bom testemunho que testifica e exemplifica o que está sendo dito. Lembre-se disso. Pessoas ouvem, mas entendem melhor quando é alguém próximo a elas que está compartilhando uma ideia.
E além disso, no relacionamento, mais oportunidades surgem, tornando possível uma evangelização a longo prazo, em que é possível que as verdades do Evangelho são apresentadas de forma gradativa e em repetidas vezes. Por outro lado, pessoas procuram em nossas vidas a legitimidade das verdades que estamos apresentando. Como foi dito anteriormente, o bom testemunho tem poder para abrir portas e é no relacionamento próximo que o viver cristão verdadeiro traz mais impacto. Deus nos cercou de pessoas com as quais nos relacionamos e elas não estão perto de nós por acaso. Com a graça de Deus, elas serão as primeiras com as quais compartilharemos do Evangelho. Além dessas, Deus irá também colocar outras pessoas em nosso caminho. Precisamos orar pedindo que o Senhor nos dê a oportunidade de nos relacionarmos com as pessoas, a capacidade de nos importarmos de verdade com a condição espiritual daqueles que ainda não têm Cristo, e a integridade da vida para sermos bênção na vida dos que nos cercam. Outra estratégia importante é o testemunho em casa. Vamos falar um pouco desta estratégia. Um dos maiores desafios da vida cristã é testemunharmos de Cristo em nossas casas. Muitas vezes parece ser mais fácil falar das Escrituras com um desconhecido do que com alguém que é da nossa família. Nossas famílias são as pessoas que estão mais próximas de nós e por isso são as que mais nos observam, conhecendo nossos defeitos e falhas. Até podemos manter uma falsa reputação para com os de fora. Mas em casa, no dia a dia, é que nossa verdadeira piedade cristã se revela. É da vontade de Deus, então, que nos esforcemos por levar um parente ou um amigo a Cristo. Isso está registrado lá em Mateus 5, 15 a 20. Mas para isso é necessário, primeiro, coragem para pregar o Evangelho, conforme Romanos 1, 15 e 16 descreve. Segundo, disposição para amar a Cristo mais do que todos. Mateus 10, 34, 39 fala disso. Compromisso com o bom testemunho cristão. 1 Pedro 2, 11 e 12. E 3, 1 e 2. E perseverança para continuar testemunhando. Atos 20, 18 a 21 trata dessa questão. E 26 a 27 e também o verso 31. Bem, você deve ter já recebido a apostila do nosso curso ou já deve ter encontrado ela no nosso site. No final da apostila tem um tema lá, indo mais fundo, e ali colocamos um texto complementar sobre a importância de os pais evangelizarem e discipularem seus filhos. Dê uma olhadinha lá no final da apostila. Nesse texto, John MacArthur nos mostra como podemos preparar o solo do coração dos filhos para receberem a semente do Evangelho. Na esfera dos relacionamentos próximos, também encontramos aquelas pessoas com quem convivemos em nossa rotina, no nosso dia a dia. Seja no trabalho, nos estudos, na vizinhança, nas práticas de lazer, nos serviços que usamos ou até nas nossas atividades com a igreja. Em todos esses ambientes, conhecemos e nos relacionamos com pessoas que não são cristãs. Por isso, quero tratar com você agora um pouco sobre o testemunho no trabalho. É esperado que todo cristão use sua profissão para a glória de Deus.
Nesse sentido, também podemos usá-la para a pregação do Evangelho. Um comerciante, por exemplo, que realiza uma oração com seus funcionários antes de abrir a loja. Um músico ou um pintor que aproveita da sua arte para falar sobre a redenção. Um professor que, de forma sensata, manifesta a sua opinião pessoal, que, de forma sensata, vai atingir o coração dos seus alunos. Enfim, nós podemos e devemos ser bons profissionais e usar a nossa profissão para a glória de Deus. Um motorista de Uber que, com educação, conta aos seus passageiros as bênçãos que Deus tem feito aos seus passageiros ali e a sua vida também. Enfim, exemplos são diversos. E as ideias de como usar a profissão para evangelizar são variadas. O próprio ato de trabalhar com o objetivo de glorificar a Deus já aponta para uma obra da salvação que está sendo operada dentro de nós. Então devemos usar as oportunidades que nossas profissões fornecem para verbalizar o Evangelho, abençoar a vida dos que nos cercam. Nisso está a importância dos cristãos se fazerem presentes em diversas áreas e esferas da nossa sociedade. Imagine o impacto para a cidade ou para a nação de termos profissionais cristãos atuando e testemunhando do Evangelho na política, na economia, na saúde, na ciência, na educação, nos negócios, no comércio, em meios à comunicação, nos esportes, nas artes e nos cargos públicos. Parte do propósito de Deus nos permitir estar na profissão que estamos hoje é para que ali brilhemos e brilhe a luz de Cristo e aproveitemos as oportunidades para pregarmos o Evangelho conforme Mateus 5,16 descreve. Quero falar um pouquinho agora também sobre o testemunho na escola ou na faculdade. Para você que é professor ou aluno, da mesma forma, o jovem cristão tem a tarefa de ser um missionário infiltrado em sua escola ou faculdade para alcançar os demais alunos com o Evangelho de Jesus. O desafio é grande e o jovem cristão que faz a escolha de falar de Cristo será provado em diversos momentos. Mas poucas coisas são tão impactantes do que um jovem cristão cheio do Espírito Santo, comprometido com Jesus e disposto a testemunhar do amor de Jesus. Eu quero dar aqui alguns exemplos práticos para não ficarmos apenas em conceitos teóricos. Os exemplos práticos nos ajudam a fixar as ideias. Observe: realização de cultos domésticos com a família. Oração, louvor, leitura, explicação da palavra de Deus. É um momento em que podemos estar junto com a família e fortalecer os laços. Passar tempo junto com os novos amigos não crentes e trazer respostas cristãs às necessidades e preocupações que eles têm. Tirar dúvidas que os seus amigos têm sobre a Bíblia e sobre o cristianismo. Orar junto com um colega de trabalho com alguma dificuldade que ele está tendo. Estar sensível aos problemas daqueles que estão próximos de nós. Organizar um grupo de estudo bíblico na escola ou na faculdade. Dentro de um processo de evangelização, convidar seu colega para participar de uma atividade na igreja. Aproveitar as reuniões de família, aniversários, comemorações de Natal, etc., para compartilhar da mensagem do Evangelho. Presentear seus vizinhos com uma Bíblia ou um livro cristão sobre algum tema específico.
Então note, querido, independente das pequenas estratégias e ideias que podemos usar, a grande ferramenta será o relacionamento que criarmos com as pessoas. Um relacionamento é um alimento quando investimos tempo nele, tornando possível experiências novas em mais e mais intimidade. E quando nos dispomos a servir as pessoas com o coração sincero. Meu amado irmão, se queremos contar do Evangelho para as pessoas, e se a melhor estratégia é os relacionamentos, precisamos passar tempo com as pessoas, investir tempo com as pessoas, construindo vínculos mais profundos. Precisamos pedir a Deus em oração que nos capacite a servir as pessoas no amor de Cristo. Estamos vivendo dias terríveis, onde o ser humano parece que cada momento que passa se torna mais desumano. Situações absurdas, ações e atitudes e comportamentos estranhos ao homem, sem Deus. Mas a nós, que somos cristãos, entendemos muito bem que a ação do maligno se faz presente e atuante no mundo. Os homens estão buscando mais a intolerância, estão mais arredios, os homens estão mais irados, mais pecadores, cometendo atrocidades, enganando uns aos outros. E é nesse momento que a igreja do Senhor, ela é desafiada a viver o evangelho que muda, que transforma, o evangelho que, como diz Paulo, que tem o fim de tornar-se cooperador com ele para alcançá-lo para a glória de Deus. É nesse momento que devemos criar as nossas estratégias, os nossos métodos, mas não só criá-los, colocá-los em prática. Devemos testemunhar, devemos orar, devemos ter intencionalidade, devemos testemunhar, devemos nos relacionar melhor com as pessoas. Que Deus tenha te instruído nessas duas aulas, onde falamos sobre estratégias, métodos e estratégias. Que Deus possa te desafiar a ser um cristão prático, um cristão que vive o Evangelho, um cristão que tem como intencionalidade testemunhar e influenciar o mundo com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós nos encontramos no nosso próximo estudo. Até lá!